pesquisadores, professores, estudantes, amigos e leitores. Você está no Mali Livros. E mais uma vez você está no Mali Livros. E esse mês de março nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março. Então o mês inteiro será dedicado a você, mulher. Então corra, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Também é muito importante que você escreva nos comentários o que você pensa sobre o canal, quanto esses livros têm edificado a sua vida. E com certeza me fará muito bem o seu comentário. Aquilo que você escrever para mim, eu receberei com muito carinho. Olha, eu tenho recebido muitos comentários, muitas dicas pelo WhatsApp das minhas amigas, das minhas irmãs queridas. E isso tem me feito cada dia mais querer vir gravar um vídeo para você. Então, dê aquele like, compartilhe o vídeo, coloque aí o seu comentário. Para mim é extremamente importante. E hoje eu quero falar mais uma vez para nós mulheres. Esse mês de março, como eu já disse, será todinho dedicado para nós. E o livro que eu vou compartilhar com vocês hoje é esse aqui, ó, de Judith Coachman, Fazendo as Pazes com o Espelho. Que título maravilhoso, intrigante. Ele é da editora Mundo Cristão e olha, redescubra a beleza que há em você. Muito sugestivo esse livro, não? Fazendo as Pazes com o Espelho. Esse livro edificou muito a minha vida, estou aprendendo ainda com ele, estou relendo ele porque eu já li ele algumas vezes e ele faz parte da minha história. Por quê? Todas nós temos questões a serem resolvidas com o espelho. E às vezes essas questões não são só físicas, essas questões não são só superficiais, são questões profundas que precisam ser tratadas. Questões emocionais, questões psicológicas que precisam ser tratadas, questões espirituais que precisam ser tratadas. E esse livro ele te dará embasamento. Como fazer as pazes com o espelho. Levando em consideração que o Brasil hoje é o segundo país que mais tem cirurgias plásticas no mundo, perdendo somente para Nova York, nos Estados Unidos. Então, esse livro é muito sugestivo, principalmente em uma época em que nós vivemos, que dá-se muito valor para a aparência física e muitas vezes esquecemos de outras áreas que precisam também da mesma atenção. É claro que a gente precisa se cuidar da alimentação e é algo que eu também tenho tentado muito. Se você tem tentado, como eu, ficar cada dia melhor, não por causa da mídia, não por causa das influências externas, não por causa de influências talvez familiares, não por causa de influência de amigos, não por causa de influência de vizinhos, mas sim para você mesmo. Primeiro, porque você já entendeu que você é templo do Espírito Santo e você precisa cuidar, como nós temos falado em vários vídeos, do corpo, da alma e do espírito. Então, se você entendeu, com certeza esse livro fará uma grande diferença na sua vida e hoje eu compartilharei com você algumas partes dele e serão de grande proveito. Primeiro, eu quero ler para você a contracapa, que olha só que indagação. Quantas mulheres já ficaram diante do espelho questionando-se? Estou horrível, preciso melhorar minha aparência, preciso perder peso, que roupa eu vou vestir? Nada fica bom em mim. Por que não posso ser tão bonita quanto outras mulheres? Qual mulher já não passou pelo menos por uma dessas situações? Será que você já passou? Será que você hoje está passando por essa situação, se comparando com alguém? E muitas vezes nós mulheres nos deparamos, nos indagando em relação à nossa aparência. Às vezes nós queremos fazer um retoque ali, um retoque aqui. Não estou dizendo que não precise, nós precisamos nos cuidar. E principalmente na alimentação, na prática de exercício. Eu sei que é difícil, mas a gente sempre tem que tentar. Por quê? Nós precisamos ser curadas no corpo, na alma e no espírito. Então eu quero compartilhar com você
algumas partes desse livro. E ela diz aqui, em busca de esperança. Ela fala então de muitas vezes nós temos um juízo da boa aparência como se tivesse um juiz divino, espreitando por cima todos os nossos ombros e dentro do espelho, cada manhã, preparado para dar um veredito sobre qual é a parte que está imperfeita em nós. Não existe esse juiz. Quando vamos ao espelho, pensamos que tem um juiz lá do outro lado, somente para nos julgar. Você está velha, você está acabada, você está gorda e às vezes nem está. Você está feia. Meu Deus, nós mesmos muitas vezes somos juízes. E aí ela fala, em busca de esperança. Não há esperança para nós? Deus diz que há esperança e restauração para todos nós, mas não do tipo que promete perfeição física, e sim do tipo que nos leva à autoaceitação, mesmo com aquele excesso de gordura ou com deformações. É a maneira como o Criador nos ama e aceita, porque somos dele, e para ele isso é o suficiente. Então, por que não é para nós? Quantos defeitos eu vejo em mim? Quantos defeitos eu vejo ao olhar-me no espelho, ao contemplar-me no espelho e vejo. E muitas vezes, queridas, eu entendo, eu estou pecando contra Deus. Eu tive Covid e algumas experiências atingiram muito o meu corpo. Como vocês sabem, a começar pela queda dos meus cabelos. E eu tive que entender esse processo, porque eu já estava querendo ficar depressiva. Como é difícil você ser atingido no físico. Outros sintomas que o Covid trouxe foram as marcas no meu rosto. Essa machucadura que vocês podem ver, aqui o meu lábio entrou em necrose. E aqui são manchas que ficaram porque eu fiquei muito tempo entubada e sobressaíram no meu corpo manchas por causa das grandes bolhas que saíram. Então, eu não sei se você consegue ver, mas eu tenho manchas aqui, olha. Manchas bem grandes no braço, manchas em todo o corpo. E como é difícil, como é difícil eu entender que agora é uma nova etapa. De eu entender, olhar para o espelho e entender que isso que isso que foi gerado foram marcas de um grande sofrimento. E o Senhor tem tratado isso no meu coração. É óbvio que eu quero sempre estar melhor, sempre. Mas, por exemplo, essas marcas não sairão nem com plástica, porque atingiram o meu corpo inteiro. E possivelmente eu terei que conviver com isso. Eu já fui ao dermatologista, eu já fiz alguns tratamentos, mas o médico não garante que elas irão embora. E o que você está enfrentando? O que você está enfrentando em relação ao seu corpo? E Deus te vê com perfeição, ainda que você tenha alguma deformidade. Eu não estou dizendo que nós não precisamos cada dia melhorar, até no físico sim, para nós, para o Senhor. Mas eu estou dizendo de informações que nós somos bombardeadas a todo momento, que nada está bom. Nós chegamos num ponto de que nada está bom. Eu sei, porque muitas vezes eu chego nesse ponto de que nada está bom. E agora, por exemplo, que meus cabelos caíram, como que eu vou fazer? No começo, eu cheguei a usar uma peruca de cabelo natural, mas ficou tão artificial que foi melhor eu tirar. Um dia eu saí de casa e aí eu falei pro meu filho, como que tá? Eu já tinha perguntado pro esposo, pro outro filho e todo mundo, tá bom, tá bom. E aí eu perguntei pro filho mais velho, filho, como que o cabelo da mamãe tá? Ele falou, mãe, quer saber? É melhor a senhora sem essa peruca, porque a senhora fica você. Olha que lição, né? Porque assim eu vejo a senhora, olha que lição. Arranquei a peruca e nunca mais usei, porque eu tinha que identificar a nova Damares a partir deste momento. Eu tenho que identificar todos os dias. E eu sinto que eu pego. Todas as vezes que eu olho no espelho e vejo a minha aparência tão deturpada. E o Senhor tem me ensinado. É difícil, mas o Senhor tem me ensinado. E esse livro é de grande valia. Você pode adquiri-lo. Eu vou deixar o link aqui da Amazon para você adquirir esse livro. Porque há esperança para nós. E como é bom nós nos cuidarmos. Como é bom, eu me sinto feliz
quando eu vejo que a minha alimentação está melhor. Eu me sinto mais realizada como uma mãe que cozinha, que faz os legumes, que faz a comida mais saudável, que priva por uma alimentação mais saudável. Eu me sinto feliz quando eu opto por uma alimentação melhor. Eu me sinto feliz. E eu vou confessar, quando eu vou dormir é melhor também. Porque quando eu como algo que é muito pesado, fora da alimentação correta, eu me sinto empanzinada, essa é a palavra. Então até para dormir, Deus é tão sábio que Ele nos fez o nosso corpo preparado para que nós tivéssemos algumas situações, né? Como, por exemplo, nós comermos menos na hora de dormir, nós bebermos água enquanto o nosso corpo sente a necessidade e também quando não sente, porque quando você se hidrata de uma forma correta, os seus cabelos melhoram, a sua pele melhora, e isso tudo é uma conexão do corpo, que nós precisamos primar por isso. Então, nós precisamos nos cuidar e também ter a aceitação vinda do trono de Deus, porque, claro, que a gente sempre quer algo para nós ficarmos mais elegantes, mais charmosas, mas em primeiro lugar, o que precisa brilhar em nós é a luz de Jesus. O que precisa brilhar em você é a luz de Jesus. O que você precisa chegar num lugar e chamar a atenção, muitas vezes não é só pela aparência física, porque Esther era uma mulher formosa, era uma mulher bonita e ela se cuidava. Mas o que chamava atenção na rainha Esther era a sua sabedoria. Então, que as suas virtudes cheguem primeiro. Que o seu sorriso, que a sua forma de lidar com as pessoas cheguem primeiro. Bem certo que agora nós estamos usando máscaras, mas que a sua forma de se portar nos lugares cheguem primeiro. E as demais coisas, com certeza, as pessoas virão em você, se você está cheia de Deus. E é um reflexo. Quando nós nos cuidamos, na aparência, na forma física, é um reflexo. A gente sabe muito bem que muitas vezes nós precisamos fazer uma dieta alimentar por causa da saúde ou até mesmo por causa da situação física, mas a obesidade, ela não trata somente de questões físicas, de aparência, porém de saúde. Então nós sabemos que precisamos fazer uma dieta alimentar, precisamos nos abdicar de alguns alimentos, de algumas bebidas, né, por causa da nossa saúde. E isso faz bem para a pele, para o cabelo, faz bem para o coração, faz bem para os dentes, faz bem nós termos uma boa alimentação. Eu quero compartilhar com você mais uma parte do livro que ela diz assim, olha, dizendo a nós mesmas a verdade. Quando resolvemos desprezar as mentiras do mundo a nosso respeito, podemos substituí-las com o ponto de vista de Deus. As escrituras são um mapa verdadeiro e exato para a vida e a partir de uma posição bíblica podemos absorver as intenções boas e cheias do propósito de Deus para nós. Ela começa a dizer, como que nós vamos ver essa diferença, a verdade para nós? Como nós veremos? Primeiro ponto, sou criada por Deus e o que Ele criou é muito bom, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Depois ela diz que uma outra verdade, sou criada à imagem de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:31 ainda. Sou uma criação maravilhosa. E ela compara com a passagem do Salmo 139, versículos 13 e 14. Depois ela fala, sou quem Deus planejou que eu fosse. Salmo 139, versículo 15 e 16. E eu quero me atentar um pouquinho a estes versículos. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Essa autora, esse livro que ela conta, a Judith Coachman, ela tem uma grande semelhança comigo, ou eu tenho uma grande semelhança com ela. Quando eu iniciei a leitura desse livro a primeira vez, eu vi que ela começa a relatar sobre ela ter nascido prematura, como eu também nasci. Ela nasceu de 7 meses, como eu também. E ela relata que as pessoas davam risada da aparência dela quando ela era pequena, quando ela era bem novinha. E depois as pessoas contavam como ela nasceu, que ela era muito frágil, que ela era esquisita, que ela era feia. E isso foi trazendo marcas dentro do seu ser. Eu me lembro que as pessoas comentavam muito em relação ao meu nascimento prematuro, principalmente os meus familiares. Que eu cabia numa caixinha de sapato, que eu nasci com 1,5 kg, que eu não tinha ainda a formação das unhas direito, das sobrancelhas. Então, isso tudo ia entrando na minha mente, que eu causei uma grande perca para minha mãe, porque a minha mãe teve eclâmpsia e eu quase morri. Então, de certa forma, o meu parto prejudicou o psique, o emocional da minha mãe. Minha mãe ficou em coma há muito tempo, tudo isso devido ao parto tão precário. E isso tudo foi atingindo a minha mente e foi trazendo uma insegurança. Com o passar do tempo, Deus foi me limpando, foi me curando. Ainda existem muitas marcas que o Senhor tem que curar. Ainda existem marcas que o Senhor tem que me libertar. Mas uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, que Satanás quer usar isso contra mim. Sempre. Sempre é o inimigo. E demorou muito tempo para eu identificar essa voz do inimigo, dizendo que eu tinha quase matado a minha mãe, porque as pessoas falavam isso. E eu trazia um peso sobre a minha vida. E eu tive que ser liberta. Eu achava que eu nasci para incomodar. E às vezes o inimigo quer trazer isso. E o Senhor já me deu essa luz de que quando isso acontece, não é o próprio Deus, mas Satanás, dizendo que eu nasci para atrapalhar. E é uma luta constante. É uma luta espiritual. E ela vai falar sobre isso, sobre as marcas desse livro. As marcas que ela trouxe desde que ela nasceu. E quando eu vejo esses versículos, do Salmo 139, 15 e 16, eu posso me lembrar de que o Senhor me via informe quando eu estava no ventre da minha mãe. De que o Senhor me via quando ninguém me via. E que se Ele deu a oportunidade para eu estar hoje aqui falando para vocês e ficar viva, que o médico dizia que eu não viveria, é porque Ele tinha um plano na minha vida. E muitas vezes o inimigo também vem dizer para você que Deus não tinha um plano. Às vezes você era um projeto de aborto, que a sua mãe queria te abortar, que o seu pai queria te abortar. E hoje o inimigo vem dizer para você que você foi uma falha. E isso é mentira de Satanás. Você não é uma falha. Você é o sonho do Senhor. Deus permitiu que você estivesse vivo hoje. Você não foi algo planejado para não dar certo. Porque Deus planejou. Deus te viu quando você ainda estava informe. Mulher dos olhos de Deus, menina dos olhos de Deus, os olhos do Senhor, né, me viram, viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Nós não somos algo que tinha que existir e não tinha um propósito. Nós somos escolhidas pela mão do Senhor. Ela continua falando as verdades que nós precisamos falar para nós mesmas. Sou um templo para o Espírito de Deus. Olha só como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. E outra informação, estou unida com o corpo de Cristo. Que alegria por nós sermos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ser mulheres curadas, mulheres que sabem que são amadas pelo seu Jesus, pelo nosso Pai, o nosso Mestre, o nosso amado. E para finalizar, eu ainda quero deixar algumas dicas. Claro que dentro dessas dicas, a gente precisa fazer uma análise.
não é ficar com o pensamento ocupado por situações que não condizem com aquilo que Deus quer. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo. É claro que nós não vamos almejar ficar fora daquilo que vai prejudicar a nossa saúde. Porém, nós também não precisamos ficar entristecidas, angustiadas, né, desesperadas por algo que não está de acordo com a nossa visão. Deus tem o melhor para nós. O Senhor tem, mas nós precisamos também buscar a nossa parte. Nós precisamos buscar aquilo que vai agradar o coração de Deus e também vai nos deixar mais felizes. Às vezes, nós estamos infelizes por causa de alguma questão de peso, o nariz que não é do jeito que eu queria, o cabelo que é mais encrespado ou que é mais liso. E isso está me trazendo muita angústia, depressão, não faz eu sair de casa, eu não me vejo mais uma mulher valorizada. Repense. Faça o que estiver à sua parte, com ordem. Faça o que estiver à sua parte, com equilíbrio. Então ela dá algumas dicas aqui. Para quê? Tomando decisões livremente. Crer que somos dignas de cuidar dos nossos corpos. Aceitar o peso atual. Será que você pode aceitar o peso atual? Será que você está exagerando? Querendo emagrecer demais? Ou querendo engordar porque você não está feliz? Como está a sua situação? Ou se você quer emagrecer realmente para ter uma vida mais saudável, está te fazendo mal, está trazendo prejuízos ao seu corpo, à sua coluna, o sobrepeso, está trazendo prejuízos ao seu estômago, porque você tem dores no estômago por causa de uma má alimentação, tudo isso nós precisamos refletir. Considerar com cuidado e oração que motivos estão por trás do desejo de fazer cirurgias plásticas, tantas cirurgias. Como eu disse, os dados são alarmantes no Brasil. Então, colocar em oração o que realmente é necessário. Abandonar a preocupação com a celulite. Qual mulher não tem preocupação com a celulite? Será que nós conseguimos abandonar? Fica a pergunta. Cuidar do corpo por motivos de higiene e apresentação adequada, não por orgulho ou por competição. Dar um fim à montanha russa de regimes e aprender a comer de forma saudável. Marcar consultas regulares para check-ups médicos e odontológicos. Monitorar o tempo e o dinheiro gastos em serviços de beleza. Recusar a tentação de criticar a aparência de outras pessoas ou de insistir que elas preencham certos padrões de aparência física. Começar e continuar firme, fazendo uma terapia para resolver questões relativas ao corpo. Cessar a busca pela fonte da juventude. Começar a fazer exercícios. Esse livro é maravilhoso. Ele nos dá muitas dicas, abre os nossos olhos em muitos aspectos e você procure lembrar-se sempre que você é amada pelo Pai. Faça uma reflexão com todas essas dicas que eu te dei. E se você quiser, adquira esse livro para um conhecimento mais profundo sobre essa leitura, Fazendo as Pazes com o Espelho. Deus te abençoe, que você seja uma mulher curada, sarada para a glória de Deus. Que você seja uma mulher que, aonde você chegar, você irradie a presença do Senhor. Que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito estejam em constante desenvolvimento na presença do Senhor. Lembre-se, compartilhe esse vídeo, edifique a vida de alguém. Nesse mês de março, especificamente, edifique a vida de uma mulher. Mande para uma amiga que tem dificuldade em todas essas áreas. E todas nós mulheres sempre temos dificuldades. Sempre, em alguma área. E muito mais, além da dificuldade, isso pode trazer consequências drásticas para o nosso emocional. E o Senhor nos quer livres. Então, compartilhe esse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e também coloque o seu comentário, que para mim é muito importante. Até o próximo vídeo. Lembre-se também
de que livros que edificam é aqui, no Mali Livros.